Oi, oi, amigos do Sol, e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou encontrar um jovem, na verdade ele já não é mais jovem, ele já está bem velho, mas ele marcou a minha infância. E tenho que dizer, muitos de vocês vão comentar agora, como você pode dar espaço pra esse cara? Eu odeio ele, e a outra metade vai dizer, pô, eu curto muito ele. Ninguém divide a Alemanha como ele, ou se ama ou se odeia. Ficou famoso pela Viva. Na ProSieben com Rent a Poker, ele conquistou meu coração jovem e me fez rir. Depois também copiei o formato. Ele também passou pela RTL e Sat1, mas seu segundo grande sucesso foi o controle de tela na pandemia. Sim, vocês sabem de quem falo. Me pergunto, o que ele faz hoje em dia? Recentemente, eu participei do seu podcast como convidado e depois disso, muitas pessoas me escreveram: como você pode andar com Oliver Pocher? Sim, com razão. Por que as pessoas dizem isso? Porque 2 ou 3 pessoas não gostam umas das outras. Mas por quê? Braços cruzados indicam desinteresse. Não, é uma postura defensiva. Não querer é outra coisa. É uma postura completamente defensiva. Talvez seja pela temperatura, que ainda está um pouco fria, ao que parece. Mas sim, eu gero polêmica. Você sabe disso, e aí sempre tem gente. E aí vem uma onda de críticas contra Oliver Pocher. Isso simplesmente funciona muito bem. É assim, você sempre tem atenção, alcance e cliques. E simplesmente tem pessoas que eu acho uma droga. Não tem muito meio termo. Ou são boas ou são uma porcaria. Você tem um arqui-inimigo? Eu não tenho arqui-inimigo, sinceramente. Não costumo pensar nessas dimensões. Pode ser que você diga, se ele vier, eu não subo no palco, não tenho a menor vontade de encontrar com ele. Não, nisso eu sou diferente de muita gente. Não tem ninguém com quem eu não subiria no palco. Eu subiria com qualquer um. Não existe ninguém de quem eu fugiria. O Christian Wolff será convidado surpresa hoje? Seria legal se ele viesse, esse lugar teria sido dele. Normalmente a gente estaria aqui. A gente poderia ter ficado mais um dia. Ou até por mim, no mesmo dia. Até de tarde a gente teria resolvido isso rapidinho, incluindo as proteínas. E poderia ter feito isso aqui. Esse teria sido o local dela. O que vai acontecer aqui hoje? Hoje teremos a grande retrospectiva do ano com Günther Jauch, como o mostrado ali atrás. E olhe, quem é aquele na foto? Não reconheço. Sim, eu sou aquele de óculos, porque agora estou enxergando pior e ainda dei uma ajeitada no nariz, tipo o Haftbefehl. Mas sim, eu estou fazendo uma retrospectiva do ano, é isso que estou fazendo agora. Um ano foi com Luke? 2 anos até com Luke, nós começamos com Luke. Isso foi em 2022. De certa forma é prático. É a primeira vez que tudo volta ao normal após o corona. Porque a gente pôde se apresentar de novo. Eu fiz um com Luke em Münster. Isso funcionou tão bem que 1 ano depois fizemos 2. No ano seguinte, eu gostaria de ter feito uma turnê maior com Luke. Mas aí, de última hora, o Luke meio que perdeu a vontade. E então... Por causa de tudo o que aconteceu com o Luke? Ou porque você é tão difícil de lidar? Não. Curiosamente, ele disse que era por questões de imagem, mas logo depois fez um comentário jogando os deficientes na água, com os alemães. E agora eu não sei se devo ficar feliz depois, porque de certa forma ele me protegeu ali, quase que prevendo o que poderia acontecer. Ou talvez não. E então eu fico... Quando alguém como o Luke diz, olha, gosto de você, mas por imagem hoje não quero ficar com você. Aí você diz, ah, Luke, nós somos amigos, para de choramingar. Ou então, não falo mais com você. Não, eu já deixei bem clara a minha opinião sobre o que estava acontecendo. E, sinceramente, isso teve um pouco a ver. Como tenho um processo agora contra Christian Düren, preciso separar os Christians. Sim, isso confunde mesmo. Talvez ainda companheiro de vida da Amira Fury, que saiu espalhando um vídeo no meio da mídia sobre uma briga com a Amira. E por causa disso, Luke ficou meio com medo e pensou, ah, se isso for parar na mídia agora, sei lá se isso vai ser bom. Pode chover, não quero me molhar. Exatamente. Decepciona ou entende? Não, eu fico decepcionado. Também não acho bom, sinceramente, porque numa época eu ainda disse pra ele, olha só, Luke, você sabe que está sendo acusado de boatos de estupro em público. Enfim, eu também expliquei isso pra ele de forma bem clara. Falei, presta atenção, Luke, aí saímos e dizem, lá vão o espancador e estuprador de mulheres, Luke Mockridge e Oliver Pocher. Vamos descobrir quem é quem durante a noite. Pesado? Sim,
Mas é assim que a gente tem que lidar com isso. E como está o relacionamento agora? Está bom? Só essa semana estivemos juntos em Bad Nauheim, em uma gala que eu apresento há 14 anos, que tem a ver com inclusão. Onde ele também se apresentou no ano passado, onde nós também, por exemplo, cuidamos disso. Então, mesmo depois que ele teve aquele escândalo, eu ainda assim disse: olha, toma cuidado para ver onde você pode se apresentar. Todas as associações de pessoas com deficiência da Alemanha disseram: por favor, não com ele. Ele não tinha chance de subir ao palco em nenhum lugar. Acredito que fizemos isso muito bem neste evento, oferecendo a ele outra chance e espaço para se apresentar. Este ano ele também se apresentou, e fizemos juntos um número com os sucessos do ano e de várias décadas. Pra mim, você é o cara, o jovem ousado, que era muito legal no talk show do Hans Meiser nos anos 90 e que de alguma forma ganhou um estágio na Viva. Sim. Então, na verdade, era chamado de Hans faz de você uma estrela da Viva. Esse era o nome do programa. Isso foi em setembro de 99. E já estava claro que a ideia era apresentar na Viva depois. A Viva, claro, ainda deixou uma porta dos fundos aberta. Tipo, sim, ele faz por uma semana e depois a gente vê. Todo mundo sim, balance o seu corpo sim. Quando ganhei o programa, a Viva queria que outra pessoa vencesse. Sabe-se quem? Isso. Tobi Schlegel? Né, Tobi Schlegel já estava lá. Eu sei, o colega estava assim, com um ukulele e o cabelo todo bagunçado e tal. Infelizmente, não lembro mais o nome dele. Mas esse era o vencedor realmente escolhido pela Viva. Naquela época, entre os jurados estava o Mola Adebisi, que depois também veio pra cá. Milka é editora da Viva, e aquilo era um programa ao vivo. E no último intervalo comercial, quando iam decidir quem continuaria, a editora da Viva, como era de se esperar, queria cumprir sua função e dizer: sim, levaríamos esse, pois significava que deveria ganhar. Sim. E foi realmente assim. Eu já estava lá naquele dia. Se você olhasse isso de forma neutra, quem mais teve reações e risadas e tal, eu já era o melhor ali. O Mola disse algo como: achei o Oli, fui o melhor, se não levávamos ele. Respondi que não era minha decisão. E aí a Milka, que estava na Viva há apenas 3 meses, disse: na Viva foi dito, o Mola está certo, ele é realmente o melhor. E aí foi uma decisão de 2 contra 1. Eles me levaram, mas ainda assim chamaram o outro. Acho que até deixaram ele fazer uma semana. Mas isso foi só o início dessa semana. Na quinta-feira, penúltimo dia, ainda me lembro. Após o Interactive, das 15h às 17h, o programa ao vivo do horário nobre na Viva foi exibido no penúltimo dia. Então, um dos chefes de serviço, o chefe do CVD, disse: vamos conversar um pouco. Você vem sozinho ou com o gerente? E aí eu disse: então, é melhor eu ir com o gerente. E naquela época, eu já conhecia o empresário do Mola, que até hoje é o Heinz Junklausen. E ele negociou meu primeiro contrato com a VIVA. Então, assinei um contrato de 2 anos com a VIVA. E isso foi praticamente o começo. É como no futebol. O Heinz pergunta se o Oli, vindo uma vez por semana, vai ganhar 500 marcos por programa. Sim. Para ser sincero, eles na Viva ofereceram 4.000 marcos por mês. O que mesmo naquela época, para os padrões da mídia e tudo mais... Hoje em dia seria um valor bom de novo? Isso realmente não era muito. E ele pelo menos conseguiu negociar 5.000. Mas aí ele pegou 20%, e aí acabou ficando só 4 de novo. Dos 4, se tirasse 20% também. Sim, eles simplesmente diminuem. Eu nem sei se eu paguei esses 20%. Pode ser que tenha sido em cima do valor regular. Mas o que foi especialmente bom é que todas as moderações extras foram pagas separadamente. E isso já é bastante, porque aí você já... Naquela época, existia o Art Attack na ZDF e um apresentador da Viva ia lá semanalmente. Naquela época ainda tinha o Ringfest, a UMass e todas essas coisas especiais. Por exemplo, eles tinham todos lá dentro. E isso sempre valia a pena. Onde você conseguia 5.000 aqui, 2.000 ali, às vezes até 10.000 ou algo assim. Isso já faz diferença, pois o pessoal da Viva às vezes era um pacote completo.
Eles ainda iam a todos os eventos e diziam, bem, podemos ter um stand da Viva aqui e também trazemos os apresentadores junto. Então, a Viva era, tenho que dizer, realmente um grupo de espertalhões. Todo mundo realmente ganhava muito dinheiro com isso. Quer dizer, Dieter Gorni e a diretoria, né? Foi sua primeira candidatura para a televisão com Hans May? Na Viva, eu me candidatei todo ano. Tanto na Viva quanto na MTV. Também cheguei a passar para as fases de eliminação algumas vezes, mas nunca foi o suficiente. Eu também já estive na Viva e realmente participei de uma seleção presencial, com leitura no teleprompter, apresentação e tudo mais. Também participei de outro programa logo após o Bärbel Schäfer. Naquela época, eu também fazia isso. Sempre conferia no meu teletexto e buscava em talk shows. Teletexto. Isso precisa ser explicado para os jovens. Esse botão ainda existe? Sim, ainda existe. Sim, ainda existe. Então você pode usar. Atualmente é texto digital, mas ainda existe o clássico teletexto na Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland e na ZDF. Eu diria, internet pela televisão era assim. Bärbel Schäfer, apresentadora como Arabella. Tudo na Sat 1. Por muito tempo foi... Com Sônia. Franklin. Pilava. Johannes P. Kerner. Também Kerner. Pilawa. Eram todos. Vou gravar com Vera em breve, vai ser incrível. Sim, Vera também. Muitos pensavam que ela se chamava Vera ao meio-dia de verdade, que esse era o sobrenome dela. Mas na verdade ela se chama Vera Entwehen. E Bärbel Schäfer, apresentadora loira, junto com Anne-Michelle Friedman. Casada? Atualmente, Há muitos anos. Sim. Ela tinha um talk show com o mesmo conceito do Hans. Todo talk show tem cerca de 6 convidados para discutir um tema. E alguns acabam sendo expostos. E alguns que também sabem fazer algo ou têm algo para contar. Por que estava lá? Para aparecer ou mostrar habilidade? Eu pensei que era porque eu sabia fazer algo. Mas depois percebi que era para ser exposto. Porque a proposta para a qual me inscrevi era essa. Você é engraçado e quer mostrar isso, né? Ou você é divertido, não é? Acho que esse era meu caso. Era engraçado. E naquela época os editores iam até você, faziam entrevista preliminar e teste de câmera. Eles traziam uma câmera, filmavam e gravavam parte da conversa, como alguém diante da câmera. Espera aí do começo. Naquela época. Um clássico, sim. Oi, posso falar com você um instante? De repente, você está com um pênis na boca? Sim, tipo... Não foi bem assim. Foi mais? Foi sério. E então eu... acho que o editor se chamava Andreas Elsner. Acho que até falei com ele ainda. Elze. Apelido. Com quem mais tarde também trabalhei junto na televisão. Esse era o editor. Naquela época, as pessoas ainda saíam. Iam ver as pessoas, né? Porque precisavam ter uma ideia. Só pelo telefone. Não sabe, né? Se o cara tem 3 dentes ou não. Ou se está com 2 por 1000 de álcool. Só pra ver que não são uns malucos completos. E aí ele apareceu junto com o Dietmar. E aqui o Oli, que também tenta fazer comédia e ser engraçado. Tivemos a conversa preliminar e depois fomos convidados para o programa. Confirmaram nossa participação e informaram a data de início. Então, por favor, estejam em Colônia às 14 horas. Como vocês vão chegar? Vem de trem? De carro? Como vão fazer? E aí a gente chega no programa. E de repente, o nome do programa é outro. Você não é engraçado, mas só percebeu isso praticamente durante o programa, ou pouco antes. E eu era o convidado que, digamos, estava na posição 1, ou seja, que deveria sair primeiro. E aí o Dietmar saiu primeiro. Agora, olhando para trás, você entende tudo isso. Ele então disse, sim, você tem um amigo e ele é engraçado, mas às vezes ele também é irritante ou algo assim. Sim, sempre tem um ou outro, tipo, como é isso? Mas nem todo mundo acha isso engraçado ou algo assim. Acabaram preparando o terreno de modo negativo. E então eu apareci lá. E eu estava usando um terno de cetim azul com uma gravata laranja. Mas você também fez tudo para se encaixar. Cabelos levemente descoloridos. E eu saí de lá. Sempre vinha uma frase de abertura depois dos aplausos aqui. O Oli era assim. E então, tipo, mas eu sou engraçado, né? Ou algo assim. Aí simplesmente saía. Já tinham dito antes qual frase a gente deveria falar primeiro. E aí conversava um pouco. Deveria fazer um stand-up, como combinado. 1 minuto e 30, então faça com a plateia. O que já te coloca numa situação negativa. Não importa o que você conte, você pode até mandar as melhores piadas. Sem chance nenhuma. E aí eu fiz meu número de stand-up sobre uma ida ao cinema. E como as pessoas, aí, de alguma forma, quando você está lá no banheiro,
Tem tipo 80, 80, 80 mictórios. Sempre tem alguém do seu lado olhando, e ele ainda se pergunta por que a pipoca sempre tem gosto salgado. Às vezes, tem um cabelinho enrolado lá no meio. Foi isso que eu fiz lá, e as pessoas, claro, nem reagiram negativamente. E aí, claro, comecei a xingar o público também. Boa ideia. Se eles já estão contra você, aí você pode mesmo. Aí você pode causar um estrago total. É exatamente assim, eu disse. Ah, esses aqui são todos uns idiotas. Eles simplesmente não entendem isso. Se eu fizesse esse número no Harold Schmidt, com certeza funcionaria melhor. Erwin Scheffer disse: na próxima vez que eu for ao Harold Schmidt, com certeza terá lugar para você na plateia. Claro que ele conseguiu arrancar risadas e aplausos com isso. Levando o urso pela arena direitinho. Sim. Foi engraçado como, no fim, acabei participando de um programa de rádio com a Bärbel Scheffer depois de fazermos alguns programas juntos. E como tudo isso acabou acontecendo. E na época também foi assim. Houve até um escândalo envolvendo Michel Friedman, também aqui em Berlim. O pequeno escândalo do nazivês. Sim, Paulo Pinkel, como era chamado na época, o que teve grande repercussão. Os mais velhos devem se lembrar, ou os mais jovens podem simplesmente pesquisar no Google. Eu confesso que senti uma certa ironia básica. Não consegui evitar. Você não consegue evitar a ironia básica. Engraçado. Engraçado. Foi engraçado depois. Depois conversamos e agora, se nos encontrarmos, está tudo bem. Mas é muito engraçado como os caminhos acabam se cruzando de novo. Ter feito um programa com Harold Schmidt e também Schmidt e Poscher mostra como as coisas acabam se encaixando de forma engraçada. Acho que foi nessa época que aconteceu a história do Paulo Pinkel, quando eu estava com Harold Schmidt. Então, como o caminho acabou se cruzando de novo em uma certa dimensão. No stand-up semanal, você fazia piada sobre isso. Então, foi engraçado como tudo aconteceu. Como foi para o jovem Oli fazer o teste na Viva, conhecida como Fábrica de Talentos, se conseguisse entrar? Sim. Isso daria certo se você fosse bom e passasse nos testes. Você ficou triste ou todo ano você ficava de boa? Agora sim, porque foi por causa disso ou daquilo. Sim, a decepção existe, mas continuava igual. Como disse, isso também faz parte da minha formação como testemunha de Jeová. Que você lida com retrocessos, decepções, ou digamos, bom dia, o mundo vai acabar em breve. Não, obrigado, voltamos em 4 semanas. Tchau, só continue. Você fazia isso na juventude, tocava a campainha dos outros. Sim, claro, eu também fiquei em uma zona de pedestres. Como isso aconteceu? Você precisa fazer isso. Seus pais são ou eram? Meus pais ainda são testemunhas de Jeová. Vocês comemoram o Natal? Não, não se comemora nada. Existe uma ceia de memória, onde se lembra da morte de Jesus. Isso é a única coisa. Fora isso, nada. Sem Páscoa, sem Pentecostes, sem Natal. Sem presentes para Oli? Sem aniversário, sem excursões escolares, sem aula de biologia ou aulas de educação sexual, sem aulas de religião, sem eleição para representante de classe. Então, você está praticamente destinado a ser totalmente vítima de bullying e excluído. Você também era? Não, isso também ajudou porque, por causa do meu jeito de palhaço da turma e da popularidade básica, consegui passar por isso. Mas eu conheço muitos testemunhas de Jeová, quer dizer, nessa idade. Então, 80% das pessoas acabam se prejudicando com isso. Ou realmente têm problemas sérios e automaticamente se tornam excluídas na turma. Preciso perguntar, quando foi seu primeiro Natal? Quer dizer, tipo Natal mesmo? Pra ser sincero, só teve Natal, aquelas comemorações clássicas de Natal, quando eu comecei a trabalhar na Viva. Eu morei com meus pais o tempo todo e só fui pra Viva com 21 anos. Aí fui morar sozinho. E foi assim. O primeiro Natal que realmente foi comemorado como Natal foi esse. Naquela época, eu ainda estava com Anne-Marie Warncross, agora Carpendale. É verdade. Nós estávamos juntos e então foi assim. Foi desse jeito. Comemorar o Natal com a família, não havia duas opções. Vamos para a sua família ou para a minha. Então fomos para a família dela. Esses foram os primeiros natais clássicos em família, com 22, 23 anos. Uau. Onde você senta na véspera de Natal, agradece, recebe comida, presentes, troca de presentes e coisas boas.
Eu sempre gosto de contar essa história. Eu já tive um programa no Join, depois disso, Olá, depois disso joguei um quiz contra Oli e derrotei ele completamente. E uma zebra adulta tem cerca de 80 listras. Sim, derrotei Oliver Posher, é o dia mais feliz da minha vida. Um mês depois, participamos de um quiz da ZDF, ele chegou atrasado, mastigando a caminho do estúdio. Foi aí que tudo começou. Mordeu o pãozinho, o tomate espirrou na camiseta dele, parecia um bobo, mas no quiz me derrotou completamente. Ele também está um pouco estressado. Vocês também sempre têm uma ring light? Não, ele também está estressado agora e fala alemão muito bem. E ele ainda tem um caminhão inteiro na Amazon que ele ainda precisa entregar. No último episódio, é verdade. Sim, eu sei, mas agora também. Essa piada te machucou e você quer contar pra ele, mas falta coragem. Simplesmente aparece uma notificação no final. Ok, muito bom, obrigado. No final, há um acerto de contas. Tudo como sempre. É sempre assim. Jogamos dinheiro nas pessoas. Faz igual a N20 e ganha um negócio, né? Ela não fez isso. Foi um bom empate. Não sei se isso foi empate, já que ela não ganhou nada. Ela queria uma indenização por danos morais, mas ela nem chegou a sofrer dor alguma. Mas nos reels dela parecia diferente. Pra ser sincero, eu realmente não vi nenhum deles. Porque ela já saiu do meu radar faz uns 4 anos. É um processo que preciso enfrentar, relacionado a algo de 2020, quando Angela Merkel ainda era chanceler da Alemanha. Então, já se passaram 2 mandatos de chanceler desde então. Para mim, isso não faz a menor diferença. Ela queria indenização por danos morais, mas não ganhou nada. E até que ponto a gente pode repetir que ela tinha seguidores naquela época? Esses likes, sinceramente, eu acho que já havia mais do que indícios. E quando alguém, de quem ela supostamente comprou, te diz: aqui está o e-mail. Aliás, esse é o cartão de crédito. É assim que parece, então eu vejo isso mais ou menos como uma prova. Mas eu não vi nada que, para mim, devesse ter consequências criminais. E se, por exemplo, para mim a abordagem é que normalmente quando eu levo um soco na cara, alguém deve pagar 1.500 de multa se eu disser algo que, comprovadamente, parece bastante honesto e compreensível. E isso deve me custar 15.000 euros de multa. Depende do salário. Está bem pra você? Sim, isso é honestamente. Então talvez tivéssemos que considerar até outra coisa. Mas nem é sobre isso, simplesmente não concordo com isso. E então tivemos aquela coisa, dissemos, 15.000 em doações, que foi para o Hospício Infantil, Hospital Infantil e Médicos Sem Fronteiras. E então, eu prefiro doar isso, e encerramos o assunto por aqui, o que também não acho totalmente certo, mas prefiro assim, do que simplesmente ir para o caixa do Estado de forma boba. Você gostaria de pedir desculpas pra Anne aqui no canal agora? De jeito nenhum. Ok. Então, Anne Wunsch é realmente uma das pessoas mais sem noção que existem. Eu me distancio disso. Você se distancia de alguém que... Eu não me envolvo com ela. Você se distancia de alguém que tem uma boneca para transar que custa 2.500 euros. Ela tem? Sim, ela tem, mas ela também tem a Treffel Pussy. Então se você quiser só transar com a Xoxota, ela custa a partir de 400 euros. Mas na Black Week estava um pouco mais barata, mesmo sem ser preta. Mas essa é simplesmente a opção que você tem. Como é pra você? Muito obrigado. Ah, esse é o nosso. Com que frequência celebridades perguntam se você já fez piada ou tirou sarro delas? E você fica tipo, hã? Regularmente, quando eu vou a esse tipo de evento, mas isso não acontece com frequência. Mas aí chega alguém e fala: ei, você também já me detonou no controle de tela, né? E eu fico pensando, detonar? Sei lá, não faço ideia. Fiz aquilo por cerca de 2 anos regularmente. Agora de novo, mas nem sei quando. Quem é você? Onde? Qual? Sim. Naquela época eu tinha aquela almofada de assento, ou algo assim. Foi meio idiota também. Pra ser sincero, eu admito, eu também achei bem engraçado, mas é sempre assim, né? O clássico. Sim, isso também foi vergonhoso. Eu muitas vezes não consigo lembrar direito na hora. Quer dizer, eu sei, claro. Aqui, Iris Klein, mãe da Daniela Katzenberger, ou algumas outras, sabe? Essas você reconhece. Anne Wunsch, curiosamente, eu também nunca vi. Tipo, desde então, ela sempre evitou uma discussão, uma conversa, ou qualquer tipo de aparição. Isso é parecido com Christian Wolff. Talvez hoje ainda tenhamos um convidado surpresa para você. Não sabemos da minha parte. Com certeza, então, de novo, eu vou sentar com ela. E aí eu falo isso na cara dela. Do jeito que é mesmo. No fim, pra mim ela está ótima.
Se eu te perguntasse em particular sobre o McDonald's, Se eu sairia pra comer com ela? sim, um encontro particular. Se ela dissesse, tivemos uma briga, mas estou aqui com meus filhos, como sempre. Vamos pra Irlanda, pra o milharal. Ela pode. Podemos fazer isso numa boa. Eu realmente não tenho problema com isso. Então, basicamente, pessoas que têm filhos, ou aquelas que... Por exemplo, estive na última turnê do Bushido e quase todos os filhos dele estavam lá. Nós mesmos praticamente lotamos o espaço das crianças. Quase. Então, foi realmente assim. De alguma forma, eu também não teria imaginado. Eu também disse isso. Eu disse isso. Para ser sincero, há 15 anos, eu também não teria imaginado que um dia estaríamos aqui, com uns 12 filhos, em algum paraíso das crianças. Naquela época você estava com Bushido quando ele ganhou um prêmio. Nem lembro mais o que era aquilo. Echo! Eixo no palco. Sim, foi arrastado. Não, foi pelo Arafat ou por quem te buscou? Sim, alguém me levou me pegando pelo pescoço. Sim, isso parece coisa do Arafat. Alguém? Ah, sim, mas também pode ter sido algum dos primos ou algo assim. Sim. Pode ter sido. Nunca encontrei Bushido como sempre, mas conheço muitos músicos e me dou bem com eles. Alguns, por exemplo. Sei que Cido e você não se gostam, mas pra mim tanto faz. Não. Não, na verdade é. Mas isso é por causa do Cido. Eu não tenho nenhum problema com o Cido. Nós temos do Cido, gravamos Rent a Poker, Fulfies in Club e saímos com ele. No começo, quando ele estava com Charlotte Engelhardt Wirdig, ou seja lá como ela se chama agora, nós estávamos juntos. Charlotte e eu apresentávamos na Sky sábado ao vivo. Então quase todo sábado, quando a gente apresentava lá, a gente se via. Ah, entendi. Ele fez algo contra a Sandy, perdeu o processo e agora deve pagar 15 mil euros. Aí a gente estava aqui esquiando de snowmobile, com esses esquimobiles, aí falamos, ei, vamos lá. E aí bebemos pra caramba e tudo mais. Sempre que surge uma chance de fazer piada, tipo, ah, Ollie Pocher. Eu também passei por isso na época do corona, sem estar doente. Quando de repente apareceram repórteres do Bild na casa dele. Ou quando todo mundo tomou partido a favor dele. Que a gente também pensa que, de certa forma, em algum momento existem limites de onde e quando aparecer. Olha, eu consigo separar completamente uma coisa da outra. Hoje você está aqui com Jauch. Sim. Como se consegue, Günther Jauch? Ele me ligou 2 vezes com um número restrito após o Quem Quer Ser um Milionário, só isso. É isso. Existem 2. Günther Jauch e Thomas Gottschalk. São praticamente os únicos e últimos que ainda ligam com um número desconhecido. Porque não sabem como aparece ou não querem que Trotsky tenha o número deles. Acho que é uma mistura dos 2. Você liga, manda mensagem, fax ou WhatsApp para Günther Jauch e diz, estou pensando nisso. Ou não, você liga para ele. Sim, eu liguei para ele. Liguei para ele. Perguntei. Sim. E então eu pensei, porque eu não queria desistir dessa retrospectiva do ano. Como um tema. Então, Como disse, ano passado tivemos Zerdas, Munchu e depois Luke. Ainda assim, perguntei, como está? E sim, eu não me apresentei o tempo todo, porque, sei lá, não sei e tal. Depois desse vai e vem, conversei com Will Cabecins e Cindy de Marzan. Mas ela estava ocupada com a turnê e outras coisas, então tudo ficou assim. meu telefone não tocou, mas é. Pois é, eu também não pensava em você naquela época. Pra ser sincero, não foi nada demais que aconteceu. Pensei em certo momento. O que aconteceu com Günther? Sim, também porque ele já fez muitos retrospectivos anuais e seria legal fazer isso com ele. E aí eu liguei para ele e perguntei. E então ele já começou a desviar o assunto. Eu pensei, ok, ele vai recusar agora. Eu disse, olha, Günther, é assim que as coisas estão. Nós somos totalmente flexíveis com relação ao tempo, tipo quando, onde, de qualquer jeito como a gente fizer. Retrospectiva do ano. Só esteja presente. Conversamos sobre o ano e vemos o que acontece. E ele tipo, ah, eu sei, se eu falar alguma coisa, aí já vira notícia. Sai no jornal, na imprensa e tal. E eu fico assim, sim, Günther. Então, se isso ainda te incomoda de verdade, tudo bem, não tem problema. A gente sempre pode, se for o caso, cortar de novo aqui. Se você achar que a cena, ou isso, você está gravando? Estamos gravando para nós e para o aplicativo. Ah, claro, o aplicativo do Potter agora tem uma boa oferta. O que o Oli vai apresentar pra vocês agora? A gente também está gravando isso pra gente. E Ah, a gente não faz isso só por diversão ou para se apresentar ao vivo uma vez, mas também como conteúdo pra gente. Seria um programa de televisão se Günther Jauch e Oliver Pocher estivessem conversando. Onde você diz, isso aí eu vou assistir. E foi isso que eu achei incrível. Quando ele disse, então ele olha assim, eu poderia ficar aqui 2 dias. Eu falei sim, Berlim ou Colônia.
Tanto faz. Eu estaria em Berlim. Ok, então vamos fazer em Berlim. Queremos fazer com público ou sem? Sim, se eles vão ver isso agora de alguma forma ou assistir depois. Sim, tudo bem, entendido. Então eu disse pra ele, olha, temos aqui o Admiral Spalast. Poderíamos? Temos o dia. Tá afim? No original, ele mandou uma mensagem com um emoji de joinha. Isso é praticamente a... Joinha de verdade, né? Meu pai às vezes aperta errado e manda outro emoji estiloso. Não, ele manda o joinha certo, mas agora sem cor. Ainda é aquele amarelo. Dos Simpsons, sabe? O amarelo. Ele mandou isso, e isso é pra mim. Isso é um contrato com Günther Jauch. Poderia acontecer hoje que ele não saiba de nada. Vocês conversaram de novo hoje? Não, de jeito nenhum. Com você, os compromissos são sempre assim. Quando gravamos o podcast, marcamos 1 hora e nos ligamos rápido, igual hoje. Te escrevi. Ei, vou chegar pontualmente. Pronto. Exatamente assim que é com a gente também. Então, a gente também pode ver um Oliver Pocher triste depois. Porque ele não vem. Sim, porque ele acaba não estando lá. Não, ele está lá. Porque ele tem um aniversário ou algo assim. Não, isso. Mola vai buscá-lo. Ah, ok. Mola pode dizer, ele não atende, mas ouço alguém lá. Então sim. Mas até lá, tipo, se Mola estiver lá, digamos no escuro lá em Potsdam, ele já levou 3 tiros de raspão lá. Tipo, se ele chegar tão longe assim. Mas não, tipo, ele vai buscar ele. O Günther também é tranquilo quanto a isso. Pronto. Já comentamos sobre sua trajetória até a televisão na juventude. Depois veio a Viva e você decolou de vez. Olha, eu tenho que dizer que foi aí que eu comecei a te notar, acho que mais pro final da sua época na Viva. Mas o grande estouro foi. Vi isso quando você lançou Rent a Pocher, We Love to Entertain You e tudo em volta disso. Olá, sou Ralph Baldos, dentista, e hoje aluguei o Oli como assistente profissional. Olá, muito bom dia. Olá. Então, pra onde vamos primeiro agora? Você percebe isso? Ali não está anestesiado. Entendi, desculpe. E você sente isso aqui? Você sente alguma coisa? Você sente alguma coisa com isso? Você trabalhava na Viva e a ProSieben chamou como numa transferência de futebol? Não. Foi mais simples. A ProSieben, ou melhor, a Viva, fez uma fusão com a Brainpool durante a abertura de capital. Hã? E a Brainpool é a produtora. Que também produz junto com Stefan Raab, Sim. onde o Stefan Raab também está, por assim dizer. Walk and Show, Stefan Raab. Stromberg? Stromberg. Depois aquele, o autor, chefe de roteiro, Stromberg. Ralph Hussmann era meu chefe de roteiro na época. Em Como as piadas não vinham de você? no Harold Schmidt? Sim. Mas ele que, digamos assim, fez o programa. Ele foi produtor, do programa. Porque ele viu o meu potencial. Muito cedo. E foi assim. Eu comecei na Viva, já lá com o lado humorístico. E ele sempre dizia que eu conseguiria. Ter meu próprio programa, um show de personalidade, era realmente um sonho. Na época disseram, não, já temos Nils Ruff e Tobi Schlegel aqui na Vivas Vai, que de alguma forma era considerado legal. Acho eu esse programa. E Frank Lemmerman, já temos 3 engraçados, agora 1/4, não precisamos disso. E então, vieram os Oferta Pública Inicial S, como Oferta Pública Inicial da Viva, Brainpool. Depois eles meio que se fundiram. E aí teve, da Müller-Milch, um orçamento. E aí teve o Tudo Pocher ou o quê? Esse foi meu primeiro programa de personalidade em 2002 na Viva, que entrou como patrocinador nominal. Esse é Hans-Peter Scooter. A maioria conhece ele como um cara excêntrico, que não faz nada com menos de 500 batidas por minuto. Mas também na vida pessoal, Hans-Peter é um verdadeiro cara animado. Um cara legal, querido por jovens e idosos. Olá, Sr. Scooter. O tempo está bonito hoje. Isso é verdade. É verão sem fim. Verão sem fim. Consequentemente, deram o dinheiro e a Brainpool coproduziu um programa da Viva, entre outros. E Ralph Hussmann era um dos meus... ou era praticamente o chefe. Aí também tinha Yves Schifferle, também uma pessoa bem interessante. Na época, ele era apresentador e comandava o Big Brother na televisão suíça. Agora é chefe de entretenimento lá. E além disso, venceu o Eurovision Song Contest pela Suíça.
Ele também fazia parte da redação comigo na época. E assim nós praticamente fizemos o Tudo Potter ou o quê? E tinha uma seção onde podiam me alugar. Sim. Me Alugue era seu nome criativo. E aí fizemos exatamente assim, com uma secretária eletrônica, com um número de telefone, as pessoas podiam ligar. Aí veio primeiro o Brood, eu tenho uma lanchonete de doner, vem aqui. Tipo, olá, sim, ri. E assim, pessoas que desligaram, mas também pessoas que realmente tinham algum pedido sério. Isso era uma sessão, Me Alugue, né? Eu nem sei se já se chamava Rent a Potter naquela época. Havia também um orçamento de produção para pilotos, sempre chamam assim, programa piloto, onde eles disseram aqui, vamos fazer algo para a ProSieben. E então isso acabou virando um programa piloto para a ProSieben. Depois, foi exibido no Late Night, após o Televisão Total, às quintas-feiras. Na época, havia Elton Televisão, Simon Gross e Johan e Comedy Street. Eu com Rent a Potter. Esses eram os formatos. E também Bully Parade, ainda passava Quatch Comedy Club. Tinha muitos programas de comédia passando. E aí, eu estava lá e também fundei uma produtora com Stefan Rapp bem rapidamente. Era preciso sair da Viva para ir para a ProSieben? Não, eu continuei na Viva. Entendi. Eu continuei fazendo coisas interativas e tal, porque eu gostava disso. Mas era no mesmo prédio, aí na época a Viva se mudou do Media Park em Colônia para Schanzenstrasse, onde agora ficam todas as coisas. E Interativo agora é praticamente o estúdio do Interativo e o estúdio da Viva agora são o Realty Show, onde o Realty Show é feito há anos. Lá ficava a Viva, ao lado a Renta Pocher e depois o Televisão Total, que era o grande estúdio. E depois também, onde? Schlag den Hab, mais tarde seria tudo isso e tal. E lá estava. Renta Pocher era então. O estúdio era montado lá a cada temporada. Então eu fiz Viva, Renta Pocher e tudo mais lá. Eu apresentei programas interativos e às vezes alguns charts, depois Renta Pocher e tudo isso. Quando percebeu que isso também dava retorno financeiro? Bem nessa fase. Aí chegou um momento em que... meus pais ligaram. Minha mãe, acho, ou meu pai, nem lembro direito. Disseram, você, agora é milionário. E eu fiquei tipo, tá, legal. E para os meus pais, ser milionário... Antes ou depois dos impostos? Na conta, para ele ser milionário, é quando tem 7 dígitos na conta. Mas se alguém quiser tirar uns 50 ainda, pode? Eles já se prepararam para isso. Meu pai cuida das finanças, ou algo assim. Mas foi marcante quando apareceu um 1 na frente na conta. Meus pais ligaram por causa dos zeros. Foi na época da Viva, em 2003 ou 2004. Você tem que ver o que vai fazer agora, se vai comprar um apartamento, ou como vai investir o dinheiro. Algo assim. Naquela época, dinheiro nunca me motivou. Para fazer isso, eu disse sei lá, porque eu tinha uns 24 anos. Não preciso de nada, eu não faço ideia. O que o Wally Pocher faz com o dinheiro dele? Aí eu falei, pros meus pais. E vocês, não querem comprar alguma coisa? Ou algo assim? Porque eu, né? E minha mãe. Pra que vamos querer uma casa? E aí, 24 horas depois, ela ligou. Olha, aqui tem uns terrenos bem legais mesmo. E aí foi pra ProSieben Rent a Pocher, deu tudo certo. Quantos episódios você fez? Pareceu mais pra mim? 120, mais ou menos. Por causa de vocês, sempre fui assim. Por causa de vocês, eu sempre ficava cansado nas sextas-feiras. Bully Parade, Televisão Total, depois Elton, Simon Grosjean e você. 23 horas não era bom para jovens, principalmente na sexta-feira. E você fez isso com o Stefan, vocês eram realmente amigos de verdade. Então, não, amigos de negócios. Digamos assim. Sim, Stefan Raab me ofereceu uma produtora para trabalharmos juntos na época. Como ela se chamava? Então, a Pocher Televisão era o nome normal e, junto com a Raab Televisão, eles produziram isso juntos? Sim, foi uma grande honra para mim na época quando você disse, super. Quantos por cento da empresa você tinha? Oficialmente, eu sempre achei que era metade. Até que um dia veio a distribuição de lucros. E você percebeu. Não são 50% 500 mil. E por que são só 378 mil? Isso eu não entendo agora, de alguma forma. E assim, você se aprofunda nisso tudo e percebe como, de ambos os lados, acaba sendo desmontado de alguma forma. Ok. E aí o relacionamento não ficou mais tão bom, né? Porque no Televisão Total ele até foi convidado, ou, no seu último, Renta Pocher. Renta Pocher? Talvez, nem lembro.
Ele esteve na segunda ou algo assim, bem no início. Eu também. Eu também sou realmente completamente grato. A história, então isso não é só graças ao Stefan. Vejo uma mente maior por trás disso. Jörg Habosch. Então, chefe da Brainpool, que tinha essa visão. Isso de manter os direitos, com mais paz, também esse negócio de enfrentar o YouTube, manter formatos, conteúdos, direitos e tal. Ele fez isso muito bem, e eu sempre me dei super bem com eles. E eu realmente me beneficiei completamente disso. Eu então participei das Walk WMs. É verdade, você estava... Salto ornamental. Hipismo teve uma vez. Stock Car. Em todas essas coisas, eu fui o comentarista, co-apresentador e tal. Só que chegou um momento em que eu queria sair dessa posição. E aí você percebeu, não, isso não existe. Sim, então. Ou apresenta aqui, ou não apresenta. E uma dessas experiências para mim foi também quando eu, na época, com Max Mutzke, quando ele esteve no Eurovision Song Contest em Istambul e cantou Can't Wait Until Tonight. E aí eu disse meio que de brincadeira, a gente só precisa também abrir a Alemanha. E então, simplesmente, cada estado federal precisa dar pontos aos demais. Sempre vence um alemão, permitindo essas conexões. Agora entendi o formato. Primeiramente, ótimo show que você fez hoje em Erfurt. O júri da Saxônia-Anhalt deu 12 pontos, eu fiz assim. E nós fizemos. Na segunda-feira, Stefan então apresentou o número mais ou menos do mesmo jeito. Naquela época, vi que havia indicadores de proteção de título no Press Report. Concurso da canção Bundesvision dos Estados Federais. Sejam muito bem-vindos ao Bundesvision Song Contest de 2005. E então fui até Jörg Hausch e disse, não quero me gabar, mas essa já era uma ideia minha. Será que eu não poderia pelo menos apresentar o programa ou algo assim? Porque Stefan apresenta? Na verdade não. Não, quer dizer, sim, não. Quem apresenta é o Stefan. Você pode então ficar no Green Room. Tá bom, tudo certo. Você fez? Eu também fiz isso. Mas pra mim também ficou bem claro quando eu vi. Então é assim que o princípio funciona. Então, Brain Pool, ficou claro que o cérebro é o Stefan, o resto é a pool. Tudo que é ótimo vai para o topo e é implementado de acordo. Na época, eu era chefe da equipe de Zanzibar. E Stefan não queria isso. Sim, isso foi ótimo. Você também fez isso, tem que dizer. Eu sempre quis jogar futebol com você contra a seleção, mas você nunca fez green card, digo wild cards. Zanzibar foi muito bom, na minha opinião, e tenho que dizer que também achei isso super legal. Teve uma vez com Vini Schäfer. Jogamos uma vez contra o Bayer e outra contra o Ballspielverein Borussia. Vale lembrar, na Copa de 2006 você jogou a partida beneficente ao lado de Zio. Sim. Por isso, eu realmente te odeio do fundo do coração. Sim. Fico feliz por você, mas te odeio por isso. E aí, como é o Zidane? Ele é cheiroso? Sim, ele era engraçado no vestiário. Quer dizer, ele só ficava murmurando em francês para si mesmo. Sim, Zidane estava aqui. Tudo bem, todos estão aqui, divirtam-se. Teve uma cena em que fui até lá e há uma foto incrível desse momento. Dei 2 instruções ao Zidane e agora tem uma foto minha em pé me mostrando assim. E você fez um gol, né? E eu fiz um gol! Ei, você está vivendo o meu sonho? Não, você merece. Quero dizer, o ponto é, como no caso da Zanzibar, que ofereceram ao Stefan Raab, você não quer ser o chefe do time? O Stefan não quis viajar. Disseram, o Oli entende de futebol, ele pode assumir. Agora está funcionando? Era essa a situação. O que cai da beirada do prato não dá pra... Exatamente, você pega isso, mas quando surgia alguma ideia. Foi assim também com Arno Schneppenheim. Hoje, também um dos chefes. Ele estava na Florida, depois com Joko e Klaas, depois foi para Bunijai. Ele também tinha ideias. Verdade, Arno. Desculpa, Arno e Arno confundem às vezes. Exato. Arno Schneppenheim, também conhecido como Oli, em transmissões ao vivo, teve essa ideia. Não devemos subestimar. Acontecem coisas com ele. As pessoas sempre o subestimam, mas, de alguma forma, ele sempre dá conta do recado. Precisamos de um programa assim, digamos, com 10 jogos. Num sábado à noite, ao vivo, com prêmio de cerca de 100 mil euros, as pessoas competem contra ele. Eu disse, e aí, você consegue imaginar isso? Sim, acho uma ideia ótima. Em certo momento surgiu o Bata no Raab. Esse não é o Oli Pocher, esse não. Isso não era Bata no Pocher. Depois disso, vocês teriam ido logo no baixinho. Sucesso total. Foi o que fizemos. O princípio do jogo, de várias pessoas enfrentarem ele,
Não é novo, nem foi inventado agora. Mas assim, Como foi? Então, eu digo, foi uma troca, mas aí você via como as produtoras vinham, iam, faziam as coisas. Também teve o Rent-a-Poacher, eles também fizeram com Paul Panzer? Sim, foi feito exatamente assim, como o Arno produziu. E também, Duelo pelo Mundo era originalmente Elton versus Simon. exato, eles não estavam mais afim. Elton não estava mais afim. Elton não estava mais afim dessas coisas todas. E aí eles colocaram Joko e Klaas. Então, e isso também veio do Arno. Então, já existia. Se você analisa a origem das ideias e quem trabalhou nelas, só pode levar o setor de mídia tão a sério quanto a firma. Agora eu esqueci uma. Teve uma vez, me disseram que teve um salto ornamental. Sim, você pulou lá de cima, do teto. Exato. E em Munique ou Berlim você avaliou tão mal que só um pedaço caiu na piscina. Nós já caímos na água. Olhando para trás, não sei se conseguiria repetir isso. Era tipo 14 metros de altura. Acho que foi ou em Munique ou em Berlim. E Stefan quebrou o cóccix nesse salto. Exatamente. E alguém disse, o Potter caiu tão perto da borda da piscina que acharam que a festa pós-show seria cancelada. Morte. Deu certo. E a segunda coisa é, não sei se pode me contar. A primeira, Kai Pflaume apresentou o primeiro salto do trampolim, mas não pulou no final e deixou de apresentar depois. Sim, esse foi o programa. Esse foi o show. Sim. Todo mundo disse vem, Kai. Depois Pflaume. Sim. Aí o Stefan participou também e tal. E aí ele disse não. Ele se submeteu várias vezes e mencionou seu passado na República Democrática Alemã. Que ele levou isso de uma forma quase política. Sim. Que ele não pulou por se achar bom e elegante demais para isso. Sônia acabou pulando em algum momento. Exatamente. Se foi do trampolim de 5 ou 10 metros. Kai não. Só Stefan e eu pulamos lá de cima. Esse foi o programa. Desde então, Kai não gosta mais de Stefan. Ou sei lá, esse acabou sendo o motivo pelo qual houve uma ruptura. Eu nem sei. Quero dizer que... mas Kai por si só também não tem mais interesse. Esses eventos? Então isso eu não sei. Mas com certeza fui eu. Pode ser que tenha sido até o último programa. Sim, porque antes ele fazia sempre, já que ainda estava na Sat.1 e apresentava para a ProSieben. Nesse momento pensei, se Kai Pflaume não vai apresentar, já fiz isso várias vezes na piscina e no Mundial de Wok, então posso apresentar. Primeiro Ingolf Luck apresentou, depois Olli Welke e em seguida Matthias Oppenhöfel. Todos podiam, menos eu, sempre só o cara das promoções. O atrevido. No microfone, sim. No microfone. Aí você pensou em algum momento... Você está lá, cara, todo mundo te conhece exatamente. Mas aí chegou um momento em que você pensou, sim, agora eu vou dar um passo adiante. E por causa disso, acabei também participando dos eventos. Sim, também não participei mais. Ou melhor, fui para o Harald Schmitz. Como era o clima lá? O prêmio da loteria saiu. 35 milhões já foram. Uma bela quantia, nada mal. Mesmo dividido por 2, ainda são 17,5 milhões. Segundo um grande jornal sensacionalista alemão, esse valor permite viver por mais de 6 meses. Se investisse certo, Harald me queria. E aí, digamos assim, o clima ficou um pouco gelado, porque, bem, Harald Schmid também estava na Brainpool na época, e depois saiu, entre outras coisas, por causa do Stefan Raab. Porque houve algumas divergências por lá. Ele fez o Harald Schmidt Show e depois se tornou independente com a Bonito, passando a trabalhar por conta própria. Ocorreu algo semelhante com Stefan e comigo. Então procurei Harald Schmidt, que já sabia um pouco. Como provocar alguém, por assim dizer. Sim. E fizemos isso com Stefan algumas vezes também. O que quer dizer Stefan Raab? Provocar? Comprou todos os sanduíches de carne moída na cantina? Não é. Quando você fazia algumas insinuações sobre a vida pessoal dele. Ou, nós também uma vez com patrocinadores. Então... Vida pessoal, ele mantém separado. Eu acho bom, ele faz certo. Tem também quem expõe os relacionamentos e tudo bem. Sim, eu acho que existe um meio termo. Então eu também estou bem longe disso de alguma forma. Nós estamos separados, mas ainda transamos, tipo Bushido e Ana Maria. Acho que ainda existe um caminho. Mike Hater e Leila Lahur. Ainda há um caminho. Estou com alguém, mas mantenho minha vida pessoal reservada. Mas você não sabe como eu moro, onde eu moro, exatamente como é lá. Como é o lugar. Você nem sabe o nome dos meus filhos. Isso é verdade? Bem, eu já sei. Eu também não acho ruim ter filhos. Bem,
O Estevão até escondeu editorialmente o último filho dele. Ou seja, não contou mais nada. Até mesmo pessoas com quem ele trabalha. Foi assim. Ele é completamente maluco com tudo o que acontece ao redor. Então, Günther Jauch, acho que ainda está tudo bem. Pelo menos você conhece a esposa dele, já a viu algumas vezes. Você sabe que ele tem filhos, que ele também adotou. Então, algumas coisas sobre ele você já sabe. Porque o Sr. Jauch faz coisas boas. Em algum lugar eu vi uma matéria que dizia: as crianças só podem assistir Harry Potter depois de terem lido o livro. Achei isso ótimo. E todos os livros? Sim, claro. E no original em inglês? Sim, claro. Fizeram um resumo sobre isso. É o Günther Jauch, certo. Você foi para o Schmidt achando isso inteligente? Queria ser protagonista, mas foi para o Schmidt e lá se via como assistente? Não, eu também não era. No programa, eu já tinha dito isso logo na introdução. Quando a gente falou sobre isso, eu disse: eu não vou ser o garoto verde aqui, né? Eu não estou aqui para isso. Manuel Andrake, ou algo assim, o ajudante engraçado daqui. Por isso, o programa tinha esse nome. Foi o único em que Harald Schmidt colocou ambos os nomes no título, Schmidt e Pocher. Fora isso, ele só trabalhou com pessoas onde alguém era o ajudante. Ok, e isso também foi bom. E a saída não foi comunicada claramente pelo Harald, nós ficamos sabendo disso por meio de uma entrevista à Spiegel. E aí o clima no final, na última transmissão, ficou um pouco mais frio e tal. E como está a relação agora? Ok. Também teria vontade. O que Harald Schmidt faz no YouTube? Sim, para ser sincero, eu também perguntei pro Harald de novo aqui sobre a retrospectiva do ano. E assim, nós também conversamos por telefone e ele retornou a ligação imediatamente. Conversamos, mas depois ele recusou. Maior derrota? Para ser sincero, eu não tive uma grande derrota. Então, não me ocorre nada. Então, às vezes um programa é cancelado ou algo assim. Como é isso? Naquela época, você foi para a Sat1 como o Salvador com o programa Ollie Pocher Show. E aí, em algum momento, dizem: você, Ollie, não deu certo. Exatamente. Você fica triste? Depois, Mola, vou perguntar se é mesmo emotiva. Sim, eu sou emotivo, mas nunca chorei tanto por causa de um programa. Quando foi a última vez que você chorou? Engraçado, de certa forma. Engraçado. Ontem eu assisti A Vida de Chuck. De certa forma, um filme incrivelmente bom. Que foi muito bom. Então, tem filmes que realmente me pegam assim. E... tirando filmes, não faço ideia. Sim, Nascimento. Nascimento? Separações? Separações. Na última, a raiva e frustração impediram qualquer reconciliação. Certo. Mas eu já chorei em uma separação, só que na última não. Você vai tornar seu próximo relacionamento público de novo? Com a Mira, também não tornei público no primeiro ano e meio. Mas se hoje você visse alguém na plateia, Elke ou Jens, tanto faz, e dissesse: poxa, com ela ou com ele... Sim. Então, definitivamente seria legal. Só tentar com o Jens. O Jens que antes se chamava Elke. O importante é que você encontre a sua felicidade. Sim. Então, eu diria... posso excluir que será o Jens. Ok? Sou ousado o suficiente para dizer isso agora. Mas, para ser sincero, isso sempre depende da situação. Não dá para afirmar assim. Talvez a próxima parceira também seja alguém que esteja na mídia. Aí você não tem como evitar, depois de um certo tempo. Isso é verdade. Ou você pode enrolar como Lena Meyer-Landrut, Mark Forster, Caroline Quebecus ou Max Mutzke. Acho meio constrangedor e bobo vocês aparecerem juntos nos programas, mas não assumirem publicamente o relacionamento. Mas todo mundo sabe que vocês estão juntos. Mas aí você entra com o Christian Scherz para evitar essa exposição, mas ao mesmo tempo continua tendo essa exposição. Vamos ter que censurar tudo agora ou vou receber cartas? Não, você pode transmitir tudo isso. De acordo com o seu conhecimento especializado de Christian Solmecke, Você pode, são fatos. Já se sabe que eles estão juntos. ok, tudo bem. Vamos ver agora o que mais está por vir? Se eu dissesse agora que o filho da Hazel Brugger realmente não é a criança mais bonita que existe. Eu me distancio de tudo e deixo pra lá. O querido Sr. Potter já se arrumou bem antes. Olha, você precisa saber agora, porque você tirou seu microfone. Ah, entendi. Eu posso colocar de volta também. Não, assim fica mais profissional. Pra mim, tanto faz. Vocês podem me microfonar de novo também. Você está afim hoje? Sim. Olha, às vezes falta um pouco de clima com você, sabe? Conta sim, conta. Claro que conta. Uhul.
Mas isso é cocaína. O que você quer dizer? Ou seja lá o que for que as pessoas usam. Conta às 8. Às 8. Ok. Antes disso, E agora, antes disso, sim, estou fazendo isso agora. você está refletindo? Repete isso sempre? Quem quiser entrar na lista de convidados, Isso faz parte. Tudo antes e depois, mas ainda tem mais gente. Estamos decidindo quais vídeos usar para o controle de tela, ao qual Gunther também deve reagir. Ainda incluir. eu vi Mike e Leila felizes. O homem produziu o casamento. Sim. Sim, o casamento do ano. Sim. O casamento do ano. Eu fiz a direção ao vivo. Isso é o melhor. Casamento e assalto do ano com os Gaisens. Voltamos à minha cabeça. Na sua carreira na televisão sempre acontecia algo. Aí veio o corona e você iniciou o controle de tela. Você fez isso pela primeira vez por raiva? Ou já sabia que seria assim? Porque isso te levou de 200 mil seguidores para milhões, né? Não, foi assim mesmo. Sinceramente, eu vejo isso como uma evolução do televisão total. Tipo, você pega os conteúdos que acontecem em algum lugar. Isso pode ser tanto um trecho de televisão quanto um trecho do YouTube. Ou até um trecho de story do Instagram. E comentar isso de alguma forma, de uma maneira compacta, com a possibilidade de levantar o iPad para a câmera e apresentar tudo isso de forma muito rápida e feita por você mesmo. Isso se firmou rápido e virou uma maneira de continuar acompanhando e se divertir. E que as pessoas também reagem tanto a isso. Especialmente assim, as pessoas afetadas ficaram furiosas e se sentiram de certa forma atacadas. Sim, então, eu acho que é a forma do televisão total moderno. Na internet... Já me perguntaram várias vezes, quantas notificações de cessação ou direitos autorais você já recebeu por isso? Você mostrou meu conteúdo, não quero isso. Não, direitos autorais. Isso na verdade é bem tranquilo, porque realmente... existe a citação, sim, e eu mostro tudo. Sim, também fica claro quem é ou de onde é. Ok. Também não mostro em tela cheia, só no iPad, onde você pode ver. Mas em segundo plano, O que está acontecendo, por assim dizer, é como pessoas que entram para comentar com chroma key e aparecem na frente. Então é isso. Por causa de direitos autorais, nunca houve nenhum problema. e com que frequência o advogado te escreve? A maioria, eu acho, nem tem dinheiro para isso. E os que geralmente têm dinheiro para isso, normalmente não têm o humor para levar numa boa. Mas também foi algo que ficou dentro dos limites. Qual foi a maior multa que você já teve que pagar? Para ser sincero, eu ainda não paguei tantas multas assim, porque na maioria dos casos, a gente ganhou ou resolveu de outra forma. Ou simplesmente sim, acordo, não. Mas também, sim, teve uma vez, eu participei do Wetten 10 e tinha uma moça chamada Gottschalk. E naquela época ela mostrou o documento dela para provar que também se chamava Gottschalk. E aí, no Wetten 10, eu falei, e então vi a data de nascimento. Aí era relativamente... Bom, a idade que estava no documento não combinava com o rosto dela. Na minha percepção, naquela época, havia o programa The Swan, na ProSieben, onde pessoas faziam cirurgias plásticas. E aí eu disse, isso aqui é interessante. A gente resolve com a ProSieben. Temos o The Swan, programa ótimo, posso te recomendar? Depois disso, ela quis receber uma indenização por danos morais. Acho que depois ela acabou recebendo 10 mil euros. Ela queria 35 mil ou algo assim. Um ano depois, fui abordado sobre isso novamente. No programa de entrevistas do Johannes B. Kerner, perguntaram como isso terminou. E aí eu disse, sim, bem, isso acabou custando uns 10 mil euros, mas, sinceramente, não dá para fazer muita coisa com esse valor. Ainda pensamos se deixávamos ou não, e eu disse, sim, deixa. Custou mais uns 10 mil. Então vocês deixaram mesmo? Na verdade, isso falar sobre isso eu posso, né? Afinal de contas, são fatos. Acho que isso foi o mais caro de tudo. Você pensa sobre essas coisas depois? Tipo, você também teve problemas com a Loredana no controle de tela, né? E várias vezes teve problemas. Às vezes você pensa, poxa, se eu não tivesse feito isso... Não, sempre agi conforme senti no momento e a situação. E com a maioria, que são legais e tranquilos, sempre tem alguns que não acham tão legal assim. Mesmo assim, a gente se encontra e eles riem disso. Mais uma vez, estou nos bastidores. Isso faz parte do showbiz. Quem se expõe, como sempre digo, seja nos stories, Instagram ou em vídeos.
É preciso estar pronto para às vezes levar uma porrada. Ok, concordo com isso. Sim? Algo crítico ainda virá. Concordo, quem está nas redes sociais deve esperar por isso. Mas dá mesmo pra levar tudo isso numa boa? Ou às vezes à noite você fica assim, Não, isso não me afeta em nada. Tipo, se alguém escreve alguma coisa ou algo assim, é um direito deles. Eles podem fazer isso. E na maioria das vezes, o direito está do nosso lado. Ou, no máximo, termina em uma ordem de restrição, onde também se diz, ok, já transmitimos isso uma vez. Isso já aconteceu, por que deveríamos mostrar de novo? Ok, com que frequência você recebe mensagens maldosas no WhatsApp ou no Instagram que as pessoas dizem, eu te odeio? Eu também não sei direito, porque eu quase não olho as mensagens diretas mesmo. Com que frequência as pessoas te dizem isso na rua? Nunca? O que as pessoas falam quando te veem? Falam, é you? Curiosamente, a maioria é super fã, mas não tem coragem de falar pessoalmente, então nem se manifesta. Elas provavelmente falam mal de você em outro lugar, dizendo, olha só. Depois vou fazer o mesmo com o Terni? Sim, maravilhoso, faça isso. Ou então, aliás, isso foi muito engraçado outro dia. Eu estava com Till Lindemann, o vocalista do Rammstein, no show solo dele. E aí eu estava lá no camarim e tal. Na saída, uma mulher com cerca de 1,8 ou 1,9 de álcool no sangue disse que eu era totalmente misógino. Achei engraçado, ainda mais vindo do Till Lindemann. No camarim eu achei isso engraçado, depois de ter visto vaginas gigantes em telões de 10 metros. E uns paus eretos e tudo mais. Eu já queria dizer isso, inclusive sobre mulheres. Acho legal. Você também está falando muito. Quantas vezes isso aconteceu até agora? Sim, acho que você já recebeu muitas ameaças, né? Sim, bem ameaçado. E pessoas que também se sentem atacadas ou provocadas na internet, que dizem, você precisa me dar um soco na boca. E depois que aconteceu aquele incidente em Dortmund, onde o colega realmente me deu um tapa na cara. E também pessoas, que inclusive o Cido, aplaudiram tudo isso. Eu acho isso bem complicado. Porque não importa como ou o que, eu acho isso totalmente antissocial. E eu acho que, no nível verbal, eu faço o mesmo. Sim, qualquer um pode fazer isso, mas tem que ficar só nisso. Podem falar por mim, tipo, acho uma merda, esse cara aí, ou até xingar. Digo, sim, isso só vale para meus filhos, não para os outros. Então, tudo bem, aí pode fazer isso sem problema. Espera, vou deixar assim, mas me afasto disso. Isso está bem público, espero. Ele precisou de mim. Ok, porque o que eu achei muito estranho naquele vídeo foi a reação de Christoph Daum, que estava sentado ao seu lado. Sim, todos estavam lá. Inclusive Klaus Strunz, que era chefe do BILD AM Sonntag e depois foi para o programa de café da manhã. Todos que estavam lá ficaram tão chocados e não sabiam, isso foi uma piada? Ele estava falando sério ou não, ou algo assim. Também, o fato de que não apareceram imediatamente 4 seguranças pulando em cima dele e por que ele estava ali pulando no Golden Circle, são muitas perguntas que ainda precisariam ser respondidas ao mesmo tempo. Mas eu achei a traição. Além disso, isso foi filmado de 2 ângulos e logo divulgado no TikTok e similares. Isso só mostra o comportamento totalmente antissocial desse cara. E, para ser sincero, para mim, ele foi punido de forma muito leve pelo que aconteceu. Mas eu acho que, quando alguém coloca um iPhone novo na mesa, no tribunal, e sai de lá com uma multa de 1.500 euros, eu acho isso simplesmente fraco e complicado. Mas no âmbito civil, acho que já está em 65, 70 mil euros que isso está custando para ele. Isso também pode ser penhorado repetidamente durante 30 anos, mesmo passando por todas as falências. E aí você pode sempre, e nós também fazemos isso, com penhora de bens pessoais e aparecendo de surpresa. Então isso vai ocupar ele pelos próximos 28 anos e meio. Vocês têm um problema agora. Não gostei da atitude dele, também achei ruim. Agora ficou assim. Se ele chegasse agora e dissesse, Sr. Potter, vamos conversar a sós. Ele queria fazer isso no tribunal. Depois queria tirar uma selfie comigo, logo após o veredito. Ah, você provavelmente não sentiu isso, né? Não, claro que não, eu disse. Isso passa o sinal errado, né? Falei pra ele. De certa forma, você saiu no lucro. Diante do ocorrido, eu procuraria manter a calma agora. Não sei se ele entendeu assim.
Ainda vi 1 ou 2 trechos de podcasts. Ele ainda é convidado aqui e ali. Esse é o único trecho dele, que na verdade nem deveria mais ser exibido. É o sucesso de um hit só dele, por assim dizer. Sinceramente, só percebi um arrependimento bem superficial. Talvez depois de mais 1 ou 2 anos de distância. E quando você finalmente começar a ganhar dinheiro de verdade e não ficar colocando ele de qualquer jeito nos bolsos, de um lado pro outro, sabe? Sabemos que ele ganhou dezenas de milhares de euros com o boxe e que estão mentindo sobre isso, claro. Mas ainda assim, se o Estado aceita isso e nem diz, ok, ele não pode pagar. Então vamos colocar ele alguns dias atrás das grades, o que eu também acharia bom e que supostamente vai acontecer por causa de alguma coisa dessas. Eu nem sei se isso já aconteceu ou ainda vai acontecer. Também acho que, acima de certo valor, deveríamos mostrar alguma consequência. Por isso, em alguns pontos, esses colegas não levam mais o Estado tão a sério. Ok, agora o clima ficou pesado, Vamos aguardar o Sr. Jauch! e então ela sobe como um foguete. É exatamente assim que parece. Que bom que vocês estão no Meet and Greet. Aqui gostamos de proximidade e vocês são meus favoritos, porque são os ricos. Apesar de tudo isso, a gente ainda tem que fazer alguma coisa para os pobres lá fora. Isso significa que estamos dentro de um tempo mais ou menos normal. Você toca as mesmas músicas nos meet and greets e no podcast, ou varia? Não só no começo, tipo uma introdução, mas depois as pessoas podem perguntar o que quiserem. Muitas vezes eles também trazem presentes. Hoje foi meio fraco. Sim. E então, fotos, vamos em frente. Vamos começar. Acha que agora vai receber um uhul do Sr. Yauk? Pergunte pra ele depois. Tudo bem? Como você está? Hoje vou acompanhar o Sr. Potter por um dia. Gostaria de saber por que o senhor faz isso? Calma, essa é uma das perguntas centrais da noite. Todos se perguntam isso e quero registrar no meu canal do YouTube. O senhor é o motivo dele existir. Sr. Yauk, com Ollie Pocher no retrospecto do ano, como isso aconteceu? Nós nos conhecemos há muito tempo e quando o Ollie Pocher chama, se ele chama 10 vezes, eu recuso 9, mas agora foi a 10ª vez. A gente participa porque é bem diferente do palco principal na RTL. Sim, embora 1000 pessoas sentadas na minha frente me deixem mais nervoso do que alguns milhões assistindo pela televisão. Essas eu não vejo. Isso é verdade. Agora quero perguntar algo pessoal. O senhor sabia que é o motivo de 1,5 milhão de pessoas me assistirem no YouTube? Sem o Quem Quer Ser um Milionário, eu não teria o canal e Timo não teria uma casa em Briselang. Sim, isso. Uma casa em Briselang? Sim, ele comprou com o cachê dele. Sério? Não, mas com o salário? Não, isso. Alguns conseguiram. Eu mesmo consegui alguns. Quero dizer, era se for ver pouca coisa. Eu transformei alguns em milionários? No programa, sim, fui transformado. Sim. E Sr. Jauch, o senhor ficou satisfeito com o show ao vivo? Foi algo totalmente diferente. E eu gostei, eu me diverti. Sim, e acho que também não me escondi. Ficou ótimo, mas vai cancelar os próximos 9 shows de novo, né? Sim, claro.